Fala, meus amados, maravilha, pessoal. Livro 3, Física 2, tá? Hoje a gente vai começar por Física 2, porque a parte de Física 1 a gente vai fazer uma revisão de calorimetria, tá? Então, o que eu pensei? Vou começar com vocês falando sobre os conceitos, e aí lá na parte de revisão, se não der tempo de vocês terminarem o formulário, vocês terminam os exercícios na parte da tarde, tá? Então, como essa parte envolve um pouco de conceito novo, né? Lei de Ohm, vocês já viram, é, a primeira lei de Kirchhoff também, que é a lei dos nós. Então, assim, eu imagino que é interessante a gente começar por essa parte, não esquecendo que essa semana, sexta-feira, é Dia dos Namorados, 2 de junho, motivo de orgulho para alguns, motivo de decepção para outros. Eu estou no segundo grupo, tá? Meus amados, é o seguinte. Lá na página 25, a gente começa a falar um pouco sobre a primeira lei de Ohm, e a primeira lei de Ohm ela traz para a gente um conceito que a gente ainda não tratou dentro da física, que é o conceito de resistência elétrica, né? Então, assim, eu consigo ter materiais que oferecem resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Esses materiais são chamados de materiais resistores, ok? E o que acontece? Quando você tem um condutor, tá? E você submete esse condutor a uma diferença de potencial, uma tensão, né? Por exemplo, uma pilha, e aqui você tem um fio condutor, o que você acaba fazendo? Você gera uma corrente, tá? A gente viu que o sentido da corrente é do positivo para o negativo, né? Você segue aí o sentido do fluxo do campo elétrico, tudo bem? Enquanto o sentido dos elétrons é o oposto, tá? Então a gente está trabalhando aqui com o sentido da corrente elétrica, tudo bem? E o que acontece? À medida que eu vou variando essa diferença de potencial, a corrente também vai variando, tá? De maneira ao quê? Diretamente proporcional. Então, assim, quanto maior for a minha diferença de potencial, maior vai ser a corrente que está passando por esse condutor, tudo bem? Se vocês perceberem, ó, para uma DDP igual a V, eu tenho uma corrente I. Para uma DDP, o dobro de V, eu tenho o dobro da corrente. O triplo da corrente. Metade, metade da corrente, um terço da minha corrente. Tá? Percebam que são grandezas exatamente diretamente proporcionais, ok? Pessoal, o que acontece? Existem maneiras da gente causar uma resistência à passagem dos elétrons, tá? E qual que é essa ideia? A ideia é o seguinte: você tem uma intensidade da corrente elétrica percorrendo um fio, tá? E você sabe que essa intensidade ela é direta, que nem a gente comentou aqui em cima, ela é direta à tensão, diretamente proporcional à diferença de potencial. Quanto maior a minha diferença de potencial, maior é a corrente elétrica que está percorrendo esse fio, tudo bem? E o que acontece? Quando eu pego a razão entre a DDP e a corrente elétrica, quando eu divido um pelo outro, eu acabo de descobrir uma propriedade chamada resistência elétrica, tá? Pessoal, fisicamente, o que é a resistência elétrica? A resistência elétrica é a capacidade de um material de dificultar o fluxo de elétrons, tá? Então, assim, quando você tem um material que dificulta o fluxo de elétrons, ele tem uma alta resistência, tá bom? Então, essa é a ideia principal. Como é que a gente coloca matematicamente? Olha só, a sua diferença de potencial, que você pode chamar de V, você pode chamar de U também, que é a tensão, é igual a corrente vezes a sua resistência, tá? Essa é a lei de Ohm. Manipulando a fórmula que eu tenho aqui, eu posso descobrir a corrente a partir da diferença de potencial e da resistência, e eu posso descobrir a resistência a partir da diferença de potencial e da corrente. Pessoal, unidades dessa festa aqui, importante, ó. Diferença de potencial é dada em volts, ok? Corrente é dada em ampere e a resistência é dada em ohms, tá? E é basicamente sobre isso que eu vou comentar com vocês agora. Olha só, a unidade de resistência elétrica é o ohm, tudo bem? Pessoal, esse desenho aqui ele é bem patético, mas eu gosto muito desse desenho, por incrível que pareça. Porque é o seguinte, é, ampere é a unidade de corrente elétrica, volt é a unidade de diferença de potencial e ohm é a unidade de resistência. E assim, se a gente for associar a função de cada uma dessas propriedades físicas, a ideia aqui não está muito errada, tá? Porque assim,
A diferença de potencial é o que faz com que a corrente flua, ok? Só que é o seguinte, a resistência elétrica é o que justamente impede que a corrente flua, tá? Então eu tenho uma diferença de potencial tentando fazer com que essa corrente flua, enquanto eu tenho uma resistência que diminui esse fluxo de elétrons, tá? Paulo, aí você deve estar se perguntando, Paulo, mas para que eu uso então um resistor? Para que eu quero diminuir a capacidade da corrente? Cara, você usa um resistor, por exemplo, para transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Para você transformar em energia térmica, você precisa diminuir a quantidade de corrente elétrica que está passando ali, tá? Então, o resistor tem essa característica também, tudo bem? Pessoal, o que acontece? Quando a relação entre a diferença de potencial e a corrente for linear, a gente chama esse resistor de resistor ôhmico, tá? Ou de condutor ôhmico, tudo bem? Então, quando eu tiver condutores do tipo ôhmico ou lineares, o meu gráfico vai apresentar sempre essa reta aqui. Lembrando sempre do seguinte, olha só, se eu quero descobrir a minha resistência, basta pegar um valor de V e dividir por um valor de I, tá? Então, eu pegando um valor de V e dividindo por um valor de I, eu tenho o valor da minha resistência elétrica graficamente aqui, tudo bem? Pessoal, com base nessa ideia, façam esse exercício aqui, que é o exercício lá da página 26 de vocês, tá? Percebam o seguinte, olha só, ele quer, dentre esses três gráficos aqui, qual é o resistor que tem um comportamento ôhmico, então tem um aqui que você já sabe que não é, tá? E qual deles tem a maior resistência elétrica? Lembrem-se, para descobrir a resistência elétrica, pega o valor da tensão e divide pela corrente num ponto, tá? E aí, aquele que tiver a maior corrente elétrica e for ôhmico, tiver uma reta, vai ser a resposta correta, tudo bem? Já já a gente corrige.